E aí eu queria que você falasse assim, quais são os pontos, por exemplo, assim, que um profissional, para ele ter sucesso com a criolipólise, quais os pontos de atenção que ele precisa ter? Não, assim, não dá para ficar, não dá para você trabalhar com criolipólise se você não dominar X temas. Tá. Uma dica rápida, que é certeira. Quanto menor a sua temperatura, vai estar mais gelado, menor o seu tempo de tratamento. A gente tem máquinas e máquinas no mercado. Se eu tenho uma máquina que chega a -15 e eu colocar ela a -15 durante 60 minutos, 70 minutos, não tem como não ter uma intercorrência. Então, é raciocinar que a gente tem Ferraris na estética, coisas muito boas, mas que se você não souber manipular, aquilo te prejudica. Não é o tempo que vai te dar resultado, não é a menor temperatura que vai te dar resultado. É saber conciliar isso, entender, porque muitas vezes, a grande maioria, né, das pacientes, os pacientes, eles chegam extremamente inflamados, ninguém dorme direito, ninguém se alimenta direito. Então, muitas vezes o profissional chega, o paciente chega e o profissional já põe ele numa criolipólise. Será que é o ideal? Então, a avaliação, para mim, é 80% do sucesso do meu tratamento. Ali na avaliação, é o que eu vou pegar do histórico do paciente, o que eu vou poder fazer para desintoxicar aquele organismo, para depois eu ir para alta tecnologia. E é uma das coisas que eu friso muito no meu curso. Não adianta a gente ter lá os melhores equipamentos se eu for tratar todo mundo igual, se eu for fazer a mesma coisa para todo mundo, e se eu não fizer uma boa anamnese. A anamnese tem que ser criteriosa, você tem que entender tudo daquele paciente. E o que eu falo, uma das minhas dores era não ter resultado com microfocado, por exemplo, nas alunas modelo. E eu falava, meu Deus, como assim? Eu sou uma farsa, porque eu não tô dando resultado. Mas o que que Mas você diz acontecia? no imediato ou... Isso, também, também. Aham. Mas por quê? Eram pessoas mais velhas, eu não tive tempo de conhecer aquela paciente. Talvez não teve tempo de De preparar a pele preparar a antes, pele, né? exato, para receber o ultrassom microfocado. Então, eu falava, gente, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Na dor, a gente também aprende. Claro. Eu falo, eu sou uma eterna aprendiz, eu vou estudar o resto da minha vida, eu Aprendi não no sou erro, melhor do né? que ninguém. Exato. E eu aprendi muito como? Errando. É verdade. Acontece. E uma coisa você falou agora que é bem interessante, e eu falo muito isso para toda hora, para os alunos, live, etc. Gente, não tem. Vamos recapitular. Você tem um resultado X aplicando uma técnica. Quando você prepara a pele para receber a determinada técnica, o seu resultado potencializa. Isso serve para o facial, isso serve para o Uhum. corporal. Eu falo um pouquinho de capilar também, isso serve para o capilar. Vamos puxar a Dani aqui, estética É íntima íntima. também, né? Então, assim, quando você prepara o ambiente, automaticamente esse organismo, a gente está falando de organismo vivo, da parte bioquímica, ele está mais pronto para responder aquele estímulo, Exato. né? Então vamos lá. Questão do parâmetro. Eu acho que dentro da eletroterapia, uma das coisas que mais pega para o profissional é parâmetro. Sim. Porque assim, antigamente existia na criolipólise, o que eu lembro de muito que era comum na criolipólise. -8, 60 minutos. Isso. E tinha aquela, se não ficar 60 minutos, não tem resultado. Só que isso eram protocolos prontos. Exato. A gente não pode colocar -8, 60 minutos para todos os tipos de pele, para todos os biotipos, né? Para todas, vamos dizer, composições corporais. Então você faz uma análise, uma adipometria, tá, um deu X, o outro deu Y, como você vai usar -8, 60 minutos para todo mundo? E hoje, Exatamente. com o avanço, né, de artigos científicos, que eu também acredito que isso favoreceu muito, Muito. que é em relação a mudanças de parâmetros de acordo a cada paciente, né? Porque assim, é aquela história. Não é receita de bolo, né, Natália? Aí vai do quê? Do profissional fazer a baita avaliação. Exato. E se atualizar sempre, né? Porque muitas vezes eu percebo isso. Quando a gente está falando de fisiologia, a aluna está querendo dormir. Eu sei que não é uma coisa muito interessante, mas você precisa saber. Porque eu não posso te ensinar a mexer no equipamento. Eu não tenho nada, não trabalho por marcas. Então, eu não vou pegar o equipamento e vou te ensinar. Eu vou te ensinar os parâmetros para você mexer em qualquer máquina. É o contrário. Se for para você aprender, em qualquer lugar, você vai lá, você pergunta para alguém, ó, como que você faz aqui? Você vai e você aprende. Mas o profissional que ele se habilita, ele consegue mexer em qualquer equipamento. A criolipólise, por exemplo. Não precisa pegar a melhor máquina. Na máquina mais simplesinha que ele tiver, ele vai saber mexer. E se ele pegar a Ferrari lá, ele também vai saber. Porque ele entendeu o conceito daquilo.
tem que entender o conceito. Depois que entender o conceito, aí anda. Aí, Não, e você falou uma coisa engraçada agora, né? Que é assim, o profissional, na hora que você vai falar de fisiologia ou da parte elas histológica, acham que a gente não percebe, mas a gente vê elas dormindo. não, porque assim, quando a gente tá dando aula, você faz bastante presencial. Sim. Eu faço mais online, então a gente não consegue ver. Mas quando eu tô em palestra ou em curso presencial, a gente tá de olho no como é que tá a Uhum. plateia, né? Porque elas estão Sim. todo mundo de olho pra gente, todas de olho em nós, e a gente tá observando todos Sim. os detalhes, né? A gente vê quando a aluna tá com interrogação na testa, Aham. não é? Ah, dá pra perceber de longe. Então, e aí é interessante isso, porque o básico, eu sempre falo, a base, ela é super importante. Não tem como construir um prédio pela parte do rooftop. Não tem Exatamente. como você lá pela laje. Não, você tem que ter base, construir as colunas, fazer uma boa fundamentação, que é o conhecimento nosso na base, fisiologia, histologia, conhecer as disfunções, para Sim. que o profissional depois ele aprenda a aplicar a terapia. Porque não adianta você querer saber do remédio e não saber daquela disfunção, Disfunção. né, Natália? Então isso é fundamental. Então, criolipólise, vamos lá. Primeiro conhecer os parâmetros. Outro ponto que você acha fundamental. Olha, hoje em dia, a escolha da manta é extremamente importante. Parece simples, mas É não o que é, eu ia né? falar. Parece tão bobo falar sobre isso, mas para mim é um dos pontos mais importantes, porque eu já vi perguntas de profissionais assim: até quantas vezes eu posso reutilizar a manta? Pelo Jesus amor de Cristo. Jesus Cristo. E pergunta mesmo. Eu Ah, não acredito. pode? Pelo menos umas 3 dá. Ah, é a mesma pessoa? Porque a pessoa vai pensar muito no. É. É a única coisa que vem na cabeça, né? É, Parece. exatamente. E assim, não dá, porque a gente trabalha com o ser humano, a gente lida com vidas. Então, o que que vai? Eu sempre falo isso também. O que que vai ser pior para você? Uns R$ 25 de uma manta? Porque não é tão caro assim. Ou uma intercorrência, que você vai ter que se dedicar 100% para cuidar daquilo, um processo, um trauma em um outro ser humano. É todo um. E queimadura de criolipólise é É perigosíssimo, né? terrível, E aí no fototipo alto, você pega, porque às vezes, né, a desgraça quando acontece, não acontece pouca. Aí vem no fototipo alto, vem uma região sensível de atrito, que fica abafada, e a pessoa tem que pôr a roupa, tem que trabalhar, Viver, tem que, né? ela tem que fazer as atividades dela, e aí? Fora a questão emocional, tanto Nossa, total. do paciente quanto do profissional. Uhum, Porque uma coisa é você ter uma intercorrência, de repente, uma hipercromiazinha aqui, pontual, alguma coisa. sim, Outra coisa é você ter uma queimadura de exatamente. segundo, terceiro Uhum. grau de criolipólise, e que aí o negócio para melhorar não é um dia ou uma semana, são meses, Se não anos, quiçá né? anos Uhum. para o negócio melhorar. E você vê que é um ponto tão bobo, né? Às vezes o profissional ele pensa assim: ah, vou reutilizar essa manta aqui para eu economizar, para eu lucrar mais. É, Ele lucra aqui e perde perde lá na ali. frente. É. E fora, assim, porque uma, uma pessoa insatisfeita com intercorrência é pior do É. que uma pessoa satisfeita, ela conta para mim, ó, aquela clínica ali é legal. Agora, uma insatisfeita, É. ela arruma um inferno na vida de alguém, não, né, Natália? Faz. E eu falo isso, porque ninguém sai de casa para lesionar alguém. Ninguém sai para fazer É uma verdade. intercorrência. Então, assim, por mais que a gente tenha total conhecimento, a gente precisa ter esse discernimento, precisa entender. Eu falo também isso. Todo mundo que deita na minha maca, para mim, é como se fosse alguém da minha família. Eu não vou reutilizar a manta se fosse minha mãe, não iria, né? Então, eu não vou reutilizar em paciente. Se a gente tiver a consciência, é mais fácil você tratar dessa forma, você sempre olhar, você precisa ter esse cuidado com o próximo, porque foi isso que você escolheu, ninguém te amarrou, ninguém te obrigou a estar lá, a fazer aquilo. A É gente ama o que verdade. faz. Então, por que que eu vou economizar em coisas bobas? Até o KPA. Costumo falar muito isso também, quando eu vou fazer a criolipólise. Para que usar KPAs extremamente alto? Fala pro pessoal o que que é KPA, para quem não sabe o que É é a KPA. força de sucção da crio. Quando você vai usar um manípulo de sucção, você tem que escolher o seu KPA. Tem máquinas que é fraco, tá tudo bem. Mas tem máquinas que aquele puxa com uma força. Parece que vai sugar o órgão, Sim, né? exato. Eu já tive pacientes que relataram isso, inclusive. Ai, Falta de nossa, ar. exato. Ela fica com falta de ar, fala que parece que tá o órgão indo junto. Então, assim, se você tem o conhecimento, você já não vai começar com KPA alto. É estudar.
Tudo que você colocou lá, você estudou, se você não colocar na prática, não serviu de nada. É igual, eu tenho cursos aí que eu falo, se você jogar na gaveta, não é currículo. Sim. Não adianta você ter um currículo enorme se você não coloca em prática aquilo que você fez. Até esses cursos de inteligência emocional, a pessoa sai de lá maravilhada. Se não colocar em prática, em uma semana, você já esqueceu tudo. Não vai. Já tá cometendo os mesmos erros. Não vai. E na estética não é diferente. Agora.